No caso da fruticultura, como vocês têm um tempo maior para começar a produzir, ou seja, começar a vender a sua produção, vocês podem trabalhar com hortaliça. Ah, Érica, eu posso trabalhar então plantar umas ramas de mandioca? Pode, porque geralmente fruticultura, a distância da rua, a largura da rua, é uma largura que passaria um trator, muitas vezes. Quem trabalha com frutífera sabe disso. E até então essa largura vocês conseguem ter 2 linhas de plantio de mandioca. Pode fazer uma plantação ali de feijão, uma plantação ali de milho. Só que, sinceramente falando, no ponto de você aproveitar o consórcio para ser bom para o seu bolso e para a sua frutífera, ou até mesmo para uma hortaliça que na rua vocês consigam plantar, como por exemplo variedades que a produção é mais tardia de hortaliça, então você pode colocar um feijão ali, porque daí a cultura do feijão é mais rápida e essas hortaliças muitas vezes levam até 3 meses para começar. E as frutíferas começam no mínimo aí a produção, como por exemplo maracujá, em 6 meses, 7, dependendo da região até mais, ok? Então a gente pode trabalhar dessa forma. Então o feijão eu acho que é muito interessante, porque lembra que eu já falei a vocês, ele fixa nitrogênio, e o nitrogênio é importante porque ele vai formar folha. Aquele verde bonito das plantas é o que é formado pelo nitrogênio. E essa folha, ela vai ajudar na minha produção. Porque se essa folha faz o alimento básico da planta, que é o açúcar, através da luz, para que eu tenha minha produção garantida, eu tenho que ter folha, para que eu possa encher o meu fruto, deixar ele gostoso, deixar ele com uma aparência boa, coloração, textura, sabor, cheiro, tudo ótimo. Então isso é um ponto muito importante. E aí nas frutas, não só de frutíferas, árvores, mas também frutas hortaliças. Isso também é importante. Não deixamos de pensar nesse ponto. E aí o que eu vou estar fazendo? Nas entrelinhas das fruticultura, nós podemos trabalhar com vários tipos de opções. Então, se vocês têm, só que daí tem que pensar no seguinte: as frutíferas, a forma de irrigar é por aspersão, ou microaspersor, ou bailarina. Por que isso? Porque eu tenho que ter maior área de molhamento. E com isso, eu tenho que tomar cuidado no que eu vou escolher. Lembrando que tem muitas hortaliças que ela tem uma sensibilidade muito grande à umidade, há muita água nas suas folhas e começa a dar muita doença. Para quem tem frutíferas, vocês têm que tomar cuidado na hortaliça que for escolher plantar. Mas se vocês puderem plantar os feijões ou tudo que tiver vagem, é melhor, porque daí ela vai fixar nitrogênio. Então eu unio o útil, que é ganhar dinheiro extra vendendo esse produto, e o agradável, que é uma adubação verde, porque todo aquele material vai virar adubo e ainda a raiz fixou nitrogênio. Olha que bacana. Ah, mas Érica, eu não quero só isso. O feijão é muito pouco tempo. Posso ter outra coisa? Pode. A mandioca também pode ser feita, porque o que acontece? Numa lavoura nova de fruticultura, até a planta crescer num porte que dominou todo o espaço aéreo de luz, vai demorar muito tempo. Então eu posso ter uma mandioca que de 8 meses no mínimo até 1 ano e meio já está colhendo. Dependendo da região, dependendo da variedade, dependendo do manejo. E ainda tem que ver a condição que vocês têm em relação a molhar essa cultura. Então esses são os pontos que tem que ser avaliado de roça para roça, sítio para sítio, produção por produção. Então tem que sentar e fazer o famoso planejamento. Planejamento para fazer
com que eu saiba até onde eu posso dar meu passo a mais. Mas sempre lembrando que no caso do consórcio é extremamente importante, porque eu vou conseguir ter uma ou duas opções de produção. Gente, mas sério, duas? Como assim? Ué, primeiro que no caso de fruticultura, você pode ter uma cultura, colher ela, colocar uma segunda, colher ela e aí o meu pomar já está instalado e formado. Segundo, eu posso ter também numa roça, como eu já vi e até já recomendei, que nem, por exemplo, vamos supor esse exemplo aqui que eu falei. Em relação a plantio de abóbora, houve um produtor que eu atendo que eu recomendei fazer o plantio do quê? Do milho entre uma cova e outra de abóbora, e no meio, entre uma outra, ele plantou uma rama de mandioca. Então ele ia ter o milho em 90 dias, olha só. Nesse meio tempo ele poderia cortar esse milho que colheu, ele vai colher ele verde. Isso é um ponto bem interessante, ele vai pegar e trabalhar com espiga verde irrigada numa época difícil que é a seca. E ainda ele pegou e plantou uma rama de mandioca que vai estar ali desenvolvendo. E a adubação dele para essa abóbora, para esse milho e para essa rama, especificamente o que? Cobertura com químico uma vez por mês, porque o bolso dele não permitiu mais do que isso. Então é uma cobertura, uma adubação de cobertura. E dentro desse mês também, uma vez por mês, adubo de cobertura químico e uma vez por mês adubo de cobertura orgânica, que no caso é esterco. Então ele teve que trabalhar dessa forma porque o dinheiro está curto. E funciona. Quem é que já viu aí, escutou de jogar esterco em milharal? Ninguém. Então funciona, tá? É um alimento de qualidade também para o milho. E aí, outro ponto que eu sempre falo, tem que pentear a abóbora. Como assim, Érica? Vou pentear uma abóbora? Nem cabelo tem? Não, é só um termo que eu uso, porque no momento que ela começou a soltar rama, em vez de deixar soltar rama tudo contelado, não, você direciona só um lado só. Então, se eu tenho a rua entre uma linha de plantio e a outra, eu faço com que as ramas sempre tenham um sentido só de crescimento. Por quê? Porque eu posso caminhar e fazer minha adubação de cobertura sem estar pisando nas ramas. Isso mesmo se você não for fazer consórcio, que eu acho que é interessante fazer esse arranjo conforme ela for soltando as ramas, no crescimento de um sentido, porque daí eu consigo caminhar na linha de plantio próximo e sei aonde jogar meu adubo de cobertura, seja ele químico ou orgânico. Nessa forma que eu vou conseguir fazer essa cobertura na linha, eu consigo trabalhar com cobertura sem pisar na rama e correr o risco de perder produção. E facilita também o trabalho no dia a dia. Ah, Érica, mas e se quando chegar na próxima linha de plantio, o que eu faço? Corta o broto. Aí ela vai brotar lateralmente. Então aquela rama que for crescendo, chegou aqui, corta e toda essa lateral vai começar a induzir broto, tá bom? Porque aqui, quando ela chegou na minha linha de plantio, ela vai ali brotar lateralmente e você não corre risco de produzir. Mas como a abóbora não tem um ciclo muito longo, ela não vai comprometer a sua produção simplesmente cortando o broto, porque ela vai ter produção lateral. E até você sentir que está faltando rama aí para você ter lucro, já terminou a colheita. Isso é um ponto muito interessante que dá para ser trabalhado sendo no consórcio ou não. Então aqui vocês viram que no consórcio eu consigo aproveitar todo o trabalho que eu tenho para preparar uma cova bem feita, bem preparada, com matéria orgânica, com um adubo de plantio, tudo top.
e ainda eu consigo aproveitar a água da minha irrigação. E quando eu faço cobertura com matéria orgânica, eu consigo ainda, essa cobertura, que é o adubo de cobertura, eu consigo ainda evitar desidratação do meu sistema de irrigação. Então, eu vou poder ter numa cova só dois tipos de produto diferenciado. E ainda na hortaliça. Já nas frutas eu posso aproveitar na rua e entre as plantas, porque o espaço é grande. Então você tem muita área para produzir. A única coisa que vai te limitar nesse momento é água. Então, se você não tem como colocar mangueiras de gotejo ou aspersor na entrelinha, ou seja, na rua, então vocês tentem plantar onde você tem um aspersor na rua, na linha de plantio. Aí você pode estar trabalhando com aquilo que for melhor. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês. Lembrando novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem mensagem no WhatsApp que está nas páginas da minha rede social, ou deixe os comentários aqui embaixo. Não esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, curta a minha página do Facebook e no Instagram, que está descrito logo abaixo no texto. Até a próxima, vamos que vamos, porque nós temos que produzir alimento e ganhar dinheiro também. Até mais e até o próximo vídeo.